Estamos começando mais um Brasa Motoshop. Eu, Pierre William, junto com o Thiago Ramos. Já estamos com a mesa posta, com um banquete de ideias, uma boa carne grelhada. E essa noite quem vai apresentar o nosso grande convidado é o Thiago Ramos. É isso aí, Pierre. Cara, é com grande alegria que eu hoje trago aqui Alexandre Felipe Ramos. E o sobrenome não é mera coincidência, e sim meu irmão. E quem é o Alexandre? Ele é o pai da Maria, pai do Arthur, esposo da Michele, um pai de família exemplar. O cara não é porque é meu irmão, mas é um orgulho para a família ter ele, ver a família dele hoje, tudo aquilo que ele construiu. Então, além disso, é músico, o cara já foi brigadiano, enfim, já foi de tudo. E hoje nós trouxemos ele aqui porque ele é publicitário formado, claro, já tem pós-graduação, enfim. E hoje trouxemos ele aqui para falar sobre marketing. É isso aí, Xanão. Te apresenta aí e depois começamos com a bateria de perguntas aí. Bom, apresentar, vamos lá, né? Falar sobre... Obrigado aí, Thiago, primeiro pelo... Quase que eu largo o nosso apelido interno. Quase que eu largo. Quase que eu largo nossa identidade privada aqui. Mas obrigado pela deferência. É um prazer estar aqui com vocês. Essa mesa, né, recheada de talentos. De carecas. Exatamente. Essa mesa brilhante. Hoje está brilhando, né? Hoje está brilhando. Hoje vai ser um... Mas hoje nós não viemos de boné em tua homenagem. Aí que tá. Eu só não vim de boné, porque é o primeiro podcast que eu não vejo de boné, porque você ia vir assim careca como eu. Mas eu vou para a Turquia ainda. Eu vou botar cabelo. O sonho é ir para a Turquia. Bom, enfim, cada um investe no que quer, né? Mas enfim. Então é isso, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite de vocês. E vamos lá, vamos bater um papo. Vamos ver se a gente consegue, né, atender a expectativa, a demanda aí da. E cara, para começar então a primeira pergunta, quero começar um negócio. Só tomar uma água antes, peraí. Eu quero começar um negócio com o que eu tenho que me preocupar em montar minha marca, em começar a pensar no meu marketing, assim, o que tu então. diria para o cara começar? Aqui a gente andou, mais ou menos a gente trocou uma ideia aqui antes, né? Que às vezes os empresários, geralmente, se preocupam em produzir bem, em trazer tecnologia, enfim, pensa no produto. Eu quero ter o melhor conteúdo, a melhor embalagem e tudo mais. E aí, muitas vezes a marca nem condiz com o que o produto entrega. E não adianta, né? Assim, a informação eu quero deixar assim, básica, que vai fundamentar toda a nossa conversa hoje, que assim, marketing, marca, tudo é uma questão de percepção. Não importa, quer dizer, importa, mas assim, o que menos importa muitas vezes é assim, se o produto é bom, no primeiro momento, óbvio, né? No tempo, não. Se ele tem um preço adequado, mas se a percepção não for boa, não adianta, pode ter ouro ali embalado. A percepção não vale, ninguém compra, porque preço é o que vale, né? E o que valer é algo que as pessoas estão dispostas a pagar. E se as pessoas não estão dispostas a pagar por aquilo que parece aqui dentro, não vão pagar, não vai valer nada. Simples assim. E às vezes os empresários se preocupam em toda a cadeia, não só a logística. É óbvio, né? Não adianta tu ter, como é que eu vou te dizer assim, uma marca linda e um produto horrível. Não vai funcionar. As coisas têm que trabalhar meio em conjunto. Mas o que eu percebo, e muitas vezes falo com os empresários, é o seguinte. Gente, ok, teu produto é maravilhoso, mas se a percepção da marca não for adequada ao produto, a gente chama como é que é? Cognitiva. Enfim, é uma dissonância cognitiva. Por quê? Porque a pessoa vê uma coisa e tal, então, as pessoas dizem, não, mas é bom, mas tu olha assim, não adianta. Tanto vou dar um exemplo para vocês que é feito há muito tempo, que o pessoal pega e diz assim, coloca o teste cego, né? Coloca o pessoal a beber Coca-Cola e Pepsi-Cola, né? O pessoal que diz que entende Coca-Cola de Pepsi-Cola, daí colocam eles para beber nos copos normais, assim. E geralmente, algumas vezes, eu fiz um teste uma vez numa empresa para provar essa teoria, porque eu mesmo, vou provar essa teoria. Eu levei numa empresa e disse, quem é o cara que toma Coca-Cola aqui? Levantou a mão, eu tomo. E quem é que toma Pepsi-Cola aqui? Um outro levantou. Eram 10 pessoas, exatamente 10 pessoas.
E digo para você assim o que aconteceu. Como os testes apontavam, as pessoas, 5 disseram, e aquele cara que tomava Coca-Cola dizia, esse aqui é Coca-Cola, esse aqui é Pepsi-Cola, e acertou na mosca mesmo, que ele entendia. Mas 5 disseram que era Coca-Cola, acertaram e 5 erraram. Exatamente como sempre acontece. Por quê? Porque quando tu bebe, muitas vezes não é só o sabor que tem aqui dentro, é a percepção que tu tem da marca, né? Ah, Pepsi-Cola é isso, Coca-Cola é mais assim, mais assado. A emoção, né? A emoção também conta, né? Aham. Porque a emoção, eu comprei a Coca-Cola, não comprei a Pepsi, não comprei a Frioba. E tem uma expectativa em cima daquela marca. Isso, hein? Ah, eu gosto de... O pessoal fala, não sei se você sabe, Coca-Cola tem mais gás. Pepsi-Cola é mais doce. Gente, eu vou dizer para você assim, até tem diferença na formulação, mas não é tão grande assim, tão perceptiva. É uma assim, estou falando em termos de sabor. A questão é a marca. E hoje em dia, vocês podem ver, eu estava até comentando, uma empresa, nem sei se estou me espichando. Não, vai lá, que se deixar, eu falo a noite inteira. O pessoal, eu até comento muitas vezes com meus clientes, e eu digo assim, se isso tudo aqui que vocês têm, um dia acabar, deu um terremoto, deu qualquer catástrofe e sumiu isso aqui do mapa, vocês vão ter que reconstruir isso aí, vocês vão começar, vão ter que ter um prédio e tal, mas se vocês abrirem lá, a marca de vocês for forte, for conhecida, se você tiver que abrir lá em Cacimbinhas do Sul, vai abrir e a galera vai comprar lá, entendeu? Porque o que vale muitas vezes assim, a referência é a marca. Aqui é o Motoshop. Não, os caras da Motoshop lá, entende? É isso que faz. Não se onde está o prédio. Não é, exatamente, não é toda essa estrutura, essa infraestrutura. Sim, a marca. A marca que puxa o negócio, não é só a infraestrutura. Claro, é isso que eu sempre digo assim, tu é o melhor cirurgião plástico do mundo. Aí tu chega no consultório, tu olha assim, parece um açouguinho, né? Não dá, né? Ninguém vai acreditar em ti. Sim. Então as coisas têm que andar meio em conjunto. Meio não, sempre em paralelo. Mas principalmente a marca chega antes, porque antes da pessoa saber se o cara é o melhor, se o consultório do cara é bom, ele ouve, aquele cara lá, ou uma indicação, ouviu uma marca, ouviu referências, e aí ele constrói, as pessoas constroem na cabeça hoje uma ideia de que aquilo realmente é o que parece. Aí tu chega e te confronta com a realidade, muitas vezes não é, ok, dá uma decepção, que isso chama de dissonância cognitiva. Mas em geral, quem chega primeiro é sempre a marca, então onde é que as pessoas investem por último? No que chega primeiro, muitas vezes, sim, entendeu? Sim. No primeiro impacto. Então, por isso que eu sempre falo, gente, eu estou num processo com um cliente aí, que ele olhou tudo. Primeira vez que aconteceu isso. Ele olhou tudo, a questão de como produzir um produto assim, e ele já nos chamou assim, antes de mais nada, gente, eu preciso alinhar a marca com esse produto, porque o produto é assim, assim, assado, e eu preciso de uma marca que seja adequada a isso. Primeira experiência que eu vejo que um empresário aqui da região que toma uma atitude dessa, assim, pensa na marca, ou seja, as coisas estão mudando, né? As pessoas estão começando a entender o valor de um produto com a sua marca adequada ao produto, entendeu? E não sei se tu viu aquela do Washington Oliveto, que ele conta que ele, alguns anos atrás, ele era, não sei qual é que era o produto, mas era tipo um amendoim, sei lá, um biscoito, e eles foram atrás para saber qual era a propaganda. Não, a informação que tinha mais nos comerciais. Eles descobriram que era beba com moderação. Eles criaram, não lembro se era amendoim, o que era, eles criaram o nome com moderação. Entendeu? Beba com moderação. E era, entendeu? Eles achavam que era as Casas Bahia, que tinha o maior número de comerciais e que era mais falado, Casas Bahia, não, sim, era beba com moderação. Eles criaram a marca com moderação, só que eles não colocaram isso em prática porque o dono acho que era não lembro se era Colombo, não lembro, não era Colombo, era uma marca gaúcha até. O cara não aceitou porque ele achou que iria, tipo as pessoas iam associar a bebida alcoólica com aquilo ali, ia fazer com que as pessoas bebessem mais, ele não queria isso. Mas a ideia era genial, né? Não, agora tu falou de um cara que, assim, conheci ele pessoalmente. Washington Oliveto. Em Porto Alegre, num seminário, fui uma vez. Na época ainda eu tinha recém terminado a faculdade. Aí, na época, a gente... uma das coisas que mais me marcaram na história do Washington Oliveto, além das campanhas, mas ele criou um conceito que virou assim... que virou uma lei que a gente chama Lei Tostines, já ouviu falar? Não.
O Leitostines é um conceito de marca que é o seguinte, qual era o slogan da Tostines? Era o seguinte, é crocante porque é fresquinho e é crocante, entendeu? Entendi. Essa brincadeira assim, Sim, e aí um trocadilho. é um trocadilho, essa brincadeira, daí começou, é bom porque resolve porque é bom, entende? Aí começou, a Leitostines e foi o Washington Oliveto que inventou, assim, na comunicação brasileira. Eu pensei, pá, o cara, entre outras coisas, o cara criou uma lei da propaganda, entendeu? Muito legal. É só, quando brinca esse trocadilho, assim, que nem eu falei, é bom porque é gostoso porque é bom, cara, isso aí sempre, isso aí é Leitostines. Leitostines. E hoje, Chanel, assim, o cara que está começando na empresa, o cara, que nem eu falei ali, onde tu acha que o cara deveria investir mais, assim, depois no marketing? Investir, sei lá, em redes sociais, investir no outdoor. Outdoor, esse negócio morreu hoje em dia, essa publicidade antiga, né? Sim. Calendário. Calendário com um monte de marca ali em volta, né? Calendário. Mapas. Bloquinho. Agora vou falar uma coisa para vocês, né? Por incrível que pareça, as tendências estão voltando. Não, nem tudo, né? Tem coisa que morre e não adianta, né? Hoje, rede social, comunicação, não tem hoje como a gente escapar, qualquer marca. Criei uma marca, tem um produto, tá tudo alinhado. O que tu faz agora? A pergunta que eu sempre faço assim, quanto vale um diamante, maior diamante, 300 mil quilates, enterrado? Vale nada. Ele só vale a partir do momento que tu extrai, lapida, vai para uma joalheria e fica exposto. Aí ele começa a valer alguma coisa. Então, assim, o que acontece? Tem o melhor produto do mundo e ele está escondido. Eu tenho uma experiência, vou contar para vocês, com relação a um produto que é uma água, que é um dos grandes cases meus, assim, pessoais até. Porque quando nós chegamos na empresa, o dono e o diretor chegaram assim, Alexandre, faz o seguinte, a mesma temática, dizendo, não, a gente precisa fazer um rótulozinho, uma marquinha aqui nova e tal. Chega a doer no ouvido quando tu ouve uma pessoa. Mas eu não sei porquê, naquele dia lá eu tive um insight, né? E eu olhei várias coisas e voltei para a agência e tinha meu colega junto, né? Voltei para a agência, a gente conversou e eu disse assim, eu vou fazer o que esse homem pediu, mas vou fazer algo que eu acho, que eu acredito que é o que ele precisa. E vou apresentar as duas propostas para ele. E aí a gente foi fazer um trabalho de campo e tal, pesquisar o que a concorrência... Porque assim, primeiro de tudo, antes de qualquer trabalho com relação, tem teu produto, tem uma marca, mas lá atrás, antes de começar isso aí, tem que pensar o que o mercado, ou como esse produto, a minha ideia, o serviço, né, como é que ele vai se comportar e quem é a concorrência, como é que esse mercado se comporta. Desculpa. Aí a gente foi fazer um trabalho de campo e ver onde é que o produto estava exposto, como é que ele nas gôndolas dos supermercados e tal. E a gente constatou um pequeno detalhe, assim, que lá na frente a gente, quando eu apresentei a ideia assim, isso aqui foi o que vocês nos pediram, tá bom? Os caras, que legal, Alexandre, meus parabéns. Ok, agradeço e tal, mas eu tenho uma sugestão que eu acredito que é a solução ideal para vocês. Aí, puxei daqui. Tá aqui, Pá. E os caras olharam assim, isso tá legal, hein? Mas por que dessas porque começaram a fazer um monte de perguntas e tal com relação ao produto, mas eu já estava com tudo mais ou menos na ponta da língua, né? A cor, a forma e tal, porque inclusive a gente propôs uma forma nova de garrafa nesse produto, que era uma água. É uma água. Resumindo, olha, com muita briga, mas assim, vocês não fazem ideia, com muita briga a gente conseguiu aprovar a nossa ideia, que era a ideal. A tua ideia. A ideal que a gente acreditava que seria a solução ideal para o cliente. Mas era não só, de repente, assim, eles ficaram em dúvida, né? Que eles tinham uma ideia fixa na cabeça e eles ficaram em dúvida. Como é que a gente...
Será que essa solução que eles estão nos oferecendo é a melhor solução? Daí chamaram um empregado, chamaram um cara lá da produção que não sabe nada, cara, do mercado. Até chamaram um cara das vendas, que eu achei interessante, devia estar desde o começo, né? Que inclusive foi uma pessoa que muito nos ajudou na época, que apoiou, disse, não, é aqui e tal. Só que era uma pessoa que o pessoal não dava muito, a direção não dava muita bola. O cara trabalhava que era um cavalo, mas ninguém dava muita bola pro cara. E ele foi o que nos deu mais apoio, assim. Resumindo a história, né, de novo, resumindo 2, a marca hoje é uma das que mais vendem, é a marca que mais vende numa rede de supermercado aqui da região. E quando a gente começou, ele tinha uma fábrica, hoje ele está indo para a 3ª, para produzir a mesma água. Tanto que já está lançando uma 2ª marca. E aí, o que acontece? Voltando no início da pergunta, eles tinham produto, mas a marca era ruim. Eles tinham um produto que tem uma concorrência alta, né? Porque concorre com Coca-Cola, com várias marcas, assim, com fonte, ali, lá Água da Pedra. Da Fruc, Água da Pedra. Então, assim, como é que tu... E são empresas, assim, quase centenárias, né? A Coca-Cola é mais de centenária, né? Então, assim, qual era vamos posicionar dessa forma. Eles oferecem isso, esse aqui oferece esse diferencial, o nosso diferencial vai ser esse aqui. E brilhou na gôndola, né? Sim. E, assim, graças a Deus e ao nosso esforço foi um sucesso. Ou seja, pensa no mercado, pense na tua concorrência e pense como você vai se diferenciar com o seu produto. Entende? Olha o que está acontecendo ao redor e pensa, ó, o meu produto, a minha ideia, o meu serviço, sei lá. Tu trabalha muito com motoboy, né? Uhum. Eu fiquei pensando, o que diferencia... Agora eu vou te jogar tu que trabalha com motoboy. Qual é a diferença que tu vê num motoboy de sucesso? Uma vez já me disse, né? Um motoboy de sucesso e um motoboy como qualquer outro. Cara, na verdade, eu utilizo e vou utilizar, acho pela 4ª vez, o motoboy que vem aqui na loja, que é o Adilson Oliveira. Vou usar a 4ª vez o Adilson, vai ter que pagar royalties pra ti, porque tá fazendo... Pelo menos um churrasco, né? Pelo menos um churrasco, pelo menos a carninha ele tinha que pagar. Cara, eu fui chegar na dele assim, porque um dia... Poxa, não, antes de tu iniciar, qual é o ponto da carne? Como vocês gostam, hein? Como a gente gosta? Como vocês gostam, não tem problema, igualzinho. Não, mas beleza, daí, esses tempos a Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal que fez uma batida na 116 e começou a pegar quem não tinha os equipamentos de motoboy. Uhum. E ele falou, quando ele chegou na loja, eu falei, viu que tava pegando todo mundo, ele disse, não me preocupa. Daí eu falei, mas é uma sacanagem com os motoboy, né? Daí ele falou, não é sacanagem, não. Ele disse, quanto tu gastou para construir esse teu prédio? Quanto tu gastou para meio ambiente desse teu prédio? Quanto tu gastou não sei o quê? E aí chega um cara na tua frente na porta da garagem dele. E ele não tem custo nenhum. E tu tem um custo fixo aqui, e daí tu coloca o teu preço de tanto. E ele põe pela metade do preço, porque não tem. Se ganhar R$5 no dia, para ele tá bom, era só para tirar para cachaça. Daí ele disse, eu sou um motoboy que eu tenho minha empresa, e não é MEI, eu tenho minha empresa, eu tenho, ando com todos os equipamentos, a minha moto é uma moto 0 km, eu tenho a antena, tenho tudo, tenho mata-cachorro, tenho tudo. Pronto, o baú com refletivo, com tudo. Ele disse, eu não tenho que cobrar mais por isso? E ele disse, e aí ele me fez, cara, tu tem razão. Ele falou, tem mais é que pegar todo mundo. Quem não é profissional não tem que estar trabalhando. Uhum. Tu tem que ser profissional em qualquer coisa que tu faça. Todo mundo segue a regra. E aí ele conseguiu me quebrar. Então, quer dizer, esse cara, ele leva um diferencial. Então... Não, isso é marketing. Cara, isso é marketing. Sim. O pessoal pensa, marketing, todo mundo quando fala, é uma coisa também que eu quero deixar bem claro e esclarecer, assim, o pessoal quando pensa em marketing, pensa em venda. Gente, as vendas são uma parte do marketing, assim como a comunicação é uma parte do marketing, o produto é uma parte do marketing. O que é o marketing, no final das contas, que todo mundo fala? Eu vou fazer marketing, quero fazer um marketing, não sei o quê. Quando fala, em geral, o pessoal naturalmente pensa marketing igual a venda. E, cara, marketing é isso que o motoboy está fazendo. É a hora que ele bota o preço, ele sabe quanto custou, ele sabe fazer o preço dele. Ele sabe como se comportar na frente do cliente, quando ele entrega e quando ele recebe a mercadoria. Isso, a forma como ele faz isso é o marketing dele, que ele fala, tem um marketing pessoal também. Então o marketing engloba desde da ideia do serviço, do produto e como é que é a execução dele. A hora que entrega lá na ponta para o cliente, Sim. entendeu? Pois é, daí o cara não é aquele lixão assim que
que bota atirada, calça rasgada. Eu vi um vídeo do Magrão que fica atrás de escondido com aqueles megafones, imitando polícia. Já viu isso aí quando passa os motoqueiros? Bato mesmo. Um saiu no meio do milharal. Assim, aí tu percebe, cara, de brincadeira, tu vê que basicamente ninguém tá certinho. Todo mundo devendo, entendeu? Os caras acham que estão devendo, né? Mas às vezes a polícia nem vai parar o cara, né? Não, é óbvio que não, mas assim, tu vê que e vários, tem um que largou a moto, saiu correndo, estrada fora. Ô meu Deus, o cara gritando, ô meu, não, é brincadeira, o cara nem percebeu, pra tu ver o nível de alteração. Aí tu pensa assim, cara, tu me contou uma história também de outro, falando de motoboy agora, o momento motoboy, daquele outro motoboy que levou um valor, não chegou ao valor, né? Ah, isso foi, logo começou lá em 2000, 99, 2000, lá com o Ingo, né? Não, tu pensa pra categoria, ele vai contar a história, mas o que esse cara fez deixa uma marca negativa, um marketing negativo para uma categoria inteira. Olha o que o cara fez. E acaba que e se espalha pra categoria e não pra pessoa. Exatamente, ele queima um setor inteiro. Porque assim, não dá pra confiar em motoboy. Por quê? Porque o cara pegou um valor pra chegar num lugar. Só que eu naquela época era uma gráfica, então o cara, serigrafia, enfim, fazia cartões de visita, fazia um monte de coisa, e botou o dinheiro dentro, mas fez uma nota fiscal, botou tudo bonitinho como se fosse cartão de visita. Só que era 8 mil reais, mas lá em 2000, cara, sei lá quanto é que seria hoje fazer a correção, e sei lá, 20 mil, 30 mil. Era uma guilhotina. E aí o motoboy era rápido, não vou dizer o nome, porque daqui a pouco existe ainda e o cara não tem nada a ver, né? E aí só usou o nome. Mas enfim, era de São Leopoldo, botou o dinheiro dentro daquele pacote, papel pardo, tudo certinho, e mandou, tem que entregar pro cara lá em Porto Alegre até tal hora. Chegou tipo 1h da tarde, não, era pra ter entrega de manhã, 1h da tarde nada, 2h nada, 3h, nunca mais. E aí... Queimou uma categoria inteira. Só que naquela época ainda tava começando, né? Nem tinha muito motoboy, né? Então, pra vocês verem assim, como essa questão vamos falar de marketing, é tão complexa, mas ao mesmo tempo é simples. É fazer a coisa certinha como tu propõe. Eu me proponho a ser o melhor cortador cuidador de jardim, cortador de grama. Eu tenho um senhor lá, que depois de muito tempo, que eu moro numa casa que tem muito gramado. E aí chegou, vou fazer um merchan também aqui, gratuito. Isso é marketing, né? Então, eu tive várias pessoas que trabalharam para mim e uns muito bons assim no trabalho, mas assim, uns literalmente animais assim no trato. Tu chegava e falava com o cara, só faltava sair pastando, sabe? Então, aí tu tentava conversar, pedir as coisas, ou ficava de cara feia. Tipo, o pátio é meu, eu quero do jeito que eu pedi, e o cara acha que ele tem que fazer do jeito que ele quer, entendeu? É uma situação, mas daí, há um tempo atrás, até foi o meu pai e a minha mãe que me indicaram, vai lá comigo. Ele chegou super discretamente, assim, mas o cara faz tudo que eu peço e me mostra aqui, o senhor me pediu assim, isso é marketing. É o cara prometer alguma coisa e entregar, inclusive, um pouco a mais do que, às vezes, a expectativa da gente. E que, assim... gente, na minha área, como eu trabalho com comunicação e tenho uma agência de propaganda, hoje o branding, que chamam, que é assim, construção de marcas e tal, que é uma coisa que está super... Valorar a marca, né? Está super na moda. Às vezes a gente fica pensando assim, nós somos contratados, às vezes o cliente a gente orienta, né? Nos contrata e a gente orienta, ele faz se ele quer, né? A gente orienta. Mas muitas vezes tu vê que a gente percebe que as pessoas se preocupam, vamos fazer a marca, mas às vezes também no outro lado, tu promete uma coisa que não entrega, e isso o cliente na ponta percebe, e com o passar do tempo, compra uma vez, compra duas, quando vê não compra mais, usa uma vez, usa duas, quando vê não usa mais, porque assim, é aquela que a gente chama de, tu diz uma coisa, mas faz outra. Tu promete um produto que faz, vai explosão disso de sabor, e o troço é sem gás, sabe? Estou usando muito líquido, né? Mas enfim, várias situações onde a expectativa das pessoas fica lá em cima. Eu acho que parece tão bom. A gente vinha brincando. Hoje o momento coach, né? Hoje o cara dizer que é coach é quase uma ofensa, né? Dependendo do...
Porque tem pessoas que tiveram experiências horríveis, sabe? Com situações terríveis. Com esse tipo muitas vezes que tem pessoas muito boas, mas as pessoas ruins, com muita visibilidade, queimaram totalmente uma ideia que nasceu muito boa no início. Mas hoje virou uma ofensa. Né? Coach é o técnico, né? Só que o nome coach queimou, né? Porque as pessoas começaram o negócio... Mas eu acho que é mais no Brasil isso, cara. Se tu for pra... O brasileiro adora um ídolo, né? Adora um ídolo, né? E adora um nome americano, um nome inglês, né? E aí queimou o nome, né? Mas enfim, assim... Mas explica pra nós. Branding. Resume, branding. Pra nossa audiência entender. Quando vocês ouvirem branding. essa palavra branding, que agora tá na moda, né? Branding. Branding quer dizer, digamos assim, marcando, né? Em inglês seria a tradução marcando. Que é o quê? É aquilo tudo que eu já falei antes sobre marca. Tu cria um logotipo, né? Aplica em alguma, como a Motoshop. Motoshop aqui, Motoshop na fachada, Motoshop na caneca. O branding está acontecendo que as pessoas estão percebendo a aparência da marca aqui, a aparência da marca aqui atrás, entendeu? Então, é a construção da marca na cabeça das pessoas, é aquele símbolo, sabe? Como é que a gente transforma aquele... Porque às vezes, o que acontece com o passar do tempo? Tu não lê mais Motoshop. Sim. Tu olha aquela imagem, porque vira uma imagem, isso aqui vira uma imagem, né? Tu não lê mais, tu só olha, já sabe o que é. Tanto é que quem roda bastante, não sei se vocês sabem, mas os outdoors que ainda existem na beira das estradas, vocês sabiam que existe um chamado de bissemana? Bissemana. E é um calendário de publicações, os outdoors tem um calendário de publicação, vocês já sabem disso, mas que chamam as bissemanas. E ele é nacional. Não adianta, eu quero botar na bissemana, eu quero entre os dias, meu outdoor entre os dias 15 e o dia 30 do mês tal. Se tiver na bissemana naqueles 15 dias, porque a bissemana são 15 dias, né? Se tiver naquele calendário, ok, mas se não for na calendário, vai pegar do dia 17 até o dia 2 entende? Sim. Por quê? E por que 15 dias? Porque acontece? Quando um outdoor ele é trocado, ou depois de 15 dias ele começa a se misturar com a paisagem. A pessoa já associando ali, após tá 15 normal. dias tu já não olha mais, porque já vê aquela imagem, já vi. O nosso cérebro é treinado, isso é a natureza, né? É treinado a tentar resumir a informação para entender ela o mais rápido possível. Então, quando tu faz uma marca, o branding, que é isso, com o passar do tempo, o nosso cérebro olha aquele símbolo, porque não vira letra, tu não lê mais, não tenta mais ler o alfabeto. Tu virou um símbolo na tua cabeça, tu nem lê mais, eu sei que é ali, pá. Sim, conheço o Motoshop, claro. E o outdoor, a função de ser trocado de 15 em 15 dias, às vezes não acontece isso, né? Porque às vezes não tem como substituir e vai ficando lá. Mas quando troca a placa, aquilo muda a paisagem, a pessoa, percebeu que mudou. Quem passa ali direto, naquela rodovia ou naquela via lá, a pessoa percebe, mudou. Por isso que tem essa história das bissemanas, para não deixar a imagem, a comunicação se misturar com a paisagem. Uma vez eu vi uma propaganda da Steel, cara, quem vai daqui para Campo Bom, na lomba de Campo Bom, os caras foram muito espertos. Que eles botaram um cara... Não, mas era uma máquina de cortar grama. E aí, só que eles cortavam a grama e deixavam um pedaço que não cortava. Verdade. E aí, isso aí. Cara, mas tinha um custo também pra fazer aquilo dali, assim, que ia ter alguém pra cortar toda semana, né? Que tinha que ser toda semana cortar, porque senão não ia fazer sentido, né? Mas pra tu ver, então assim, Os caras tiveram uma sacada. Esse tipo de coisa que surpreende as pessoas. Que me lembrou, os outros outdoor. E isso, o que eles fizeram? Eles aliaram duas coisas. O marketing, que é assim, mostrar, a Steel é olha só que ideia legal, como isso faz sentido, né, pra ti. Olha que legal. Mas não, eu falei Steel, desculpa, mas é Tramontina. Era Tramontina. Não, Mas quer ver? Ontem eu vi... Eu achei que era Husqvarna, eu me lembro que não era Husqvarna. Eu acho... Não, acho que era Tramontina, né? Nossa. Ontem eu vi uma propaganda, se eu não me engano foi ontem, as propagandas do YouTube ali. E a Coca-Cola, cara, tá eles tiraram o nome Coca-Cola e colocaram o Alexandre, colocaram o Theo. Sim, sim. Cara, é coragem, né? Mas porque tu olha pra garrafa, lógico, mas porque a marca é tão forte, cara, que eles podem tirar o Coca-Cola e botar um outro nome que continua. Tu vai reto. Mas é que eu vi essas latas aí também,
Uma coisa que, primeiro, ela é vermelha ou preta, né? Dependendo. Ou seja, quer dizer, aquele conceito, aquela ideia de Coca-Cola tá tão forte na nossa cabeça que tu pode até tirar a marca. Isso é Imagina. uma construção. Então, assim, que não muda nada, as pessoas continuam pensando, não, claro que aquilo ali é Coca-Cola, entendeu? Sim, tem uma outra coisa da Coca-Cola agora, que pela primeira vez, cara, a Coca-Cola sempre foi a que mais vendeu refrigerante no mundo. E pela primeira vez ela perdeu para ela mesma, que é para Coca Zero. A Coca Zero, ela criou uma outra marca, que é a Coca Zero, e a Coca Zero pela primeira vez no mundo ultrapassou a Coca-Cola normal. A Coca original. Mas é que, assim, você sabe o que aconteceu isso? Primeiro foi a evolução tecnológica, né? Porque o sabor... Aquele do açardão é horrível, né? Não, o sabor vem sendo apurado e, ao mesmo tempo, nós, pessoas e consumidores, assim, nós estamos sendo treinados há muito tempo com esses sabores que muitas para quem usava só açúcar na década de 80, 90, quando chegou o aspartame, assim, aquilo parecia... Era horrível. Daí tinha aspartame, stevia, um monte de... E ao mesmo tempo, assim, as coisas foram evoluindo e os sabores vão ficando cada vez, ao mesmo tempo que a nossa percepção vai sendo tratada e trabalhada, a tecnologia vai, ou seja, quando encontra, que é o que aconteceu agora, encontra o que? A tecnologia se encontrou com a percepção. E aí deu gol, né? E a galera, e tem um terceiro pilar aí, que é o quê? Saúde, né? Açúcar hoje é sinônimo de quê? Não. Não. Açúcar hoje, cara, para quem pensa em saúde, assim, açúcar é considerado veneno. Hoje a galera não... Tipo assim, tomar café hoje, a galera começou a usar café gourmet por quê? Porque antes, pra tomar café é ruim, sem açúcar não dá, né? Eu gosto de tomar café pra louco. Ontem até tomei, né, ó. Eu me lembro nos anos 90, quando eu tomava café de manhã, antes de começar a sair para vender na empresa que eu trabalhava lá do Jairo, né? Na Prats, que não existe mais, trocou de nome. E vamos fazer um parênteses aí, tu já volta pra Prats. Vamos fazer um parênteses. Tá bom. Um parênteses. Cara, vamos arrumar o cabelo antes. Todo mundo que vê as Honda Dream, cara, todas as Hondas Dream da minha vida, cara. Agora um marketing. Vou fazer um marketing das Hondas pessoal. Dream. Saiu desse cara, esse cara que me aparece lá em 94, cara, 1994, tem um piazão, ele me aparece com uma Honda Dream zero, cara, em casa. Vermelhinha. Que é igual a terceira de lá pra cá. Cara, me apareceu com a Honda Dream, cara, me apaixonei na hora. E aí, de lá pra cá, era o meu objetivo de vida, assim, quando eu tinha 14 anos, cara. Eu quero ser grandão que nem ele, quero ter uma Honda Dream, cara. É que, assim, isso foi bem na época do Collor, né? Quando eles abriram a importação. Ali já era... Não, ali eles abriram a importação, mas foi na época do Collor, tá certo, foi 92. Só que tu comprou a Honda Dream, acho que foi 93, 94 ali. Pois então, é que nós éramos acostumados com qualquer coisa, né? Assim, daí quando vinha essas... Quando vinha um monte de coisa nova, né? Diferentes, assim, e era uma motinho... Que na época que a gasolina... ela é charmosa, né? É uma motinha legal, né? E assim, na época que tu botava... Imagina, eu me lembro que com R$1 enchia o tanque. E andava, sei lá, 150 quilômetros, cara. R$1. Raciocina isso comigo, com R$1 fazer 150 quilômetros. Daí o Xandão chegou com esse negócio, cara, me emocionei assim, era uma meta de vida. E aí o Xandão me deixa a moto um dia lá em casa, um dia chuvoso, ele foi sair de carro pra trabalhar. E eu pego a motinha dele, capoto, cara, desmancho. Não. E aí, assim, vou fazer voo. Chega com a moto aos pedaços. Fazer a moto um Lego. Rapaz, e assim, eu pagando a moto. Daí, cara, eu chego em casa, assim, o Xandão, ele não me deu soco, cara, ele me dava tapa na cabeça. Na época eu não era careca ainda, ele dava uns tapão na cabeça. Tu vai pagar isso aqui. E aí comecei a trabalhar. Vai procurar emprego agora. Vai trabalhar e pagar isso aqui pra mim. Tive que começar a trabalhar por causa disso, depois, enfim. E tudo aconteceu, eu consegui lá em final de 97 comprar minha primeira Honda Dream. E tô aí com elas até hoje, cara. E tu não... Pra ti, tanto faz como tanto fez a Honda Dream. E pra mim, tu vê, pra mim ficou na mente, ficou um marco na tua história, né? Mas é que a gente também não andava de moto. O pai sempre teve carro. E aí a gente nunca andava de moto, e aí tu aparece com uma motinha, cara, que era um troço bem diferente. E gostosa de andar, né? Gostosa, e fácil de andar, na verdade. Gostosa de andar. Só acelerar e largar assim, ó. Acelera e vai, né? Cara, era um troço legal. Exato. E aí nasceu aí a Motoshop, cara.
E eu quero contar uma coisa pro Jairo, vou falar ao vivo uma coisa que o Jairo, se o Jairo um dia olhar esse que foi meu chefe na época, eu trabalhei Da Prats, né? da Prática. Eu trabalhava com Madrim. O que acontece? Só para contextualizar tudo isso. Quando eu comecei a trabalhar com o Jairo, eu vinha de uma empresa que eu tinha falido, lembra? Que era a Lotte Uniformes, né? Que eu tinha uma confecção de uniformes que não deu certo. Eu tava precisando de trabalho e tal, e o Jairo, para me contratar, disse assim, eu preciso de um vendedor. Eu digo, topo? Vamos lá, preciso de 90. Eu até lembrei, né, que você vai falar. Então, topo? Mas só que eu tenho uma moto aqui, era essa Dream. E tu tem carteira de moto? Tenho. Tem. Andei 3 anos de moto, nunca fui multado, nunca tive carteira de moto. Essa eu sabia. Andava por tudo. E uma vez, assim, a vez mais crítica, assim, que eu pensei, agora a casa cai. E eu em Porto Alegre, os azulzinhos, assim, fazendo aquela batida, eu fui chamado e o cara, documentação da moto e carteira de habilitação. Eu devo ter feito um semblante, assim, muito triste. Porque o cara olhou pra mim assim, olhava assim, eu disse, não tem, expliquei toda a minha situação, tô trabalhando, tá? Sou trabalhador e tal. E o cara pegou os documentos assim, mas uma frieza total, assim. Some da minha frente, faz de conta que eu não te vi aqui. Foi embora. Aí já mas nunca te dei uma multa. Tranquilo. Não, é show de bola. Cortou? Não? É E que eu... como tu considera, assim, ó, Tem tem uma pergunta tem uma dos pergunta bastidores. ali do pessoal. Sério, os universitários. Como tu enfrenta, considera essa questão da inteligência artificial agora que está surgindo, que está vindo com todo vapor, com toda a Tá aí, né? força, Tá aí, né? a tecnologia, como isso está impactando no teu setor e nos teus clientes? Olha, quando, 2 anos atrás, quando começou a estourar a questão de ChatGPT, né? Muitos colegas meus chegaram, a gente conversando em alguns eventos que a gente se encontrava e tal, e o pessoal dizendo assim, e agora um monte de gente começando a utilizar a inteligência artificial, gerando imagens, vídeos, isso na época, agora a coisa evoluiu, e assim, a cada mês a coisa vai dando saltos assim, praticamente quânticos, né? Mas qual é a minha tranquilidade com relação a isso? Bom, marca, criar um logotipo, cria, uma inteligência artificial cria. Criar uma campanha, também cria. Criar um texto, também cria. Só que para ela criar aquilo tudo precisa de ter, assim, precisa de um input, que a gente diz. Precisa de um prompt. E esse prompt depende do que? A pessoa entender o que ela necessita e saber pedir. Estamos salvos, né? Porque o cliente muitas vezes nem sabe o que quer. Ele não sabe o que precisa, entendeu? Então, assim, para nós é muito, eu vejo assim, é muito tranquilo. Hoje, a gente utilizo sim, como referencial para avaliar há uns 2 anos atrás, eu comecei utilizando a inteligência artificial para fazer revisão de textos longos. Muitas vezes a gente escrevia, tinha que montar, por exemplo, assim, tem uma empresa que eu trabalho, em que eles fazem um relatório anual de ESG. São relatórios com vários textos e muita coisa, tem que revisar aquilo tudo. Joga na inteligência artificial hoje, assim, é praticamente instantâneo a revisão, né? Então isso facilita muito o nosso trabalho, reduz muito o tempo, agiliza muito todo o processo, entende? Então, nesse sentido, e fora que hoje, conversando com outro colega meu, publicitário, nós somos da época em que os bancos de imagem vinham assim em livros, tu olhava assim da Shutterstock. Eu lembro que tinha. Né, os livros, aí tinha que ligar, mandar um e-mail para essa empresa, e com a referência, com o código daquela foto,
pagar aquilo com boleto, que eles mandavam um boleto, e aí tu recebia a foto com 2 mega com 2 mega de o tamanho da foto. Isso lá em 2000, isso não é tão longe assim, de 2000 e... A gente, cara, não tem mais... 20 anos atrás, né? Passou, né? Não 20 tem anos essa- atrás era totalmente diferente. Depois vieram os CDs, comprava um banco de imagens nos CDs. Depois começaram os sites e aí baixar os downloads online. E hoje a geração de imagens inteligência artificial do Que nem paga mais. não paga até um certo ponto, mas dependendo e muda, por incrível que pareça. A qualidade do resultado da entrega da imagem muda conforme digamos assim, primeiro o prompt, que é a forma como se descreve a imagem que a gente quer. Segundo, a capacidade e as, como é que eu vou te falar assim, a versão, tipo do ChatGPT, porque antes o ChatGPT utilizava uma forma de criação de imagem, evoluiu, está numa outra agora, Midjourney, enfim. Então depende de vários fatores. Se está usando, quem usa o free nunca vai receber a mesma entrega de quem... Não, eu imagino isso, né? É muito diferente. Bom, vou dar um exemplo. Esse outro cliente, ele tinha um problema. Eu quero fazer uma campanha para recrutamento, pessoal do RH. Só que eu preciso de pessoas que pareçam da nossa fábrica, mas não podem ser as pessoas que eu tenho das fotos da fábrica. Porque as pessoas muitas vezes saem, tem um turnover, elas trocam, né? Elas saem, daí a gente vai ter que ficar fazendo termo o tempo inteiro. Eu nunca resolvi pela inteligência artificial. Eu pego aquela, pode tirar foto de qualquer um, que eu vou fazer uma referência a partir daquela pessoa. E ela cria uma pessoa. Idêntica, uma pessoa, é um brasileiro, tem as feições daquela pessoa que é de origem, mas é totalmente inteligência artificial. Posso me... Não, é isso aí, Xanão. Carne pode falar. Enquanto a gente fala mais uma pergunta, Né, cara? falou ali sobre os teus clientes, né? Uhum. E como tu lida com aqueles clientes que têm uma expectativa assim fora da realidade, uma expectativa irreal, ou aquele cliente assim, bem, vamos dizer assim, bem sem noção mesmo, né? Que não tem conhecimento nenhum em marketing, que te pede coisas absurdas. Boa pergunta. Eu vejo 2 caminhos. Tu decide. E eu falo para o cliente, assim, a gente tenta orientar e dizer, vamos trazer assim, ok, o ideal que tu tem na tua ideia, porque às vezes as pessoas vêm com eu vou dizer assim, imaginam as coisas e acreditam, porque assim, vou tentar situar assim para ficar mais didática a informação. Gente, todo mundo, toda pessoa, quando fala de marca, marketing, imagina que tem bom gosto, correto? Ninguém se auto-diz, eu tenho um péssimo gosto, eu não tenho... Não é verdade? Ninguém vai dizer que tem péssimo gosto, ninguém sabe, porque não sabe, não entende. Porque o critério é ele mesmo, né? Ele nunca botou o trabalho dele, ele nunca desenvolveu, a maioria das pessoas não desenvolve, e aí quando chega, é assim, e outra coisa, quando tu chega para um cliente chega para ti, eu vou pegar aqui, quando um cliente chega e diz assim, para ti, cria uma marca para mim, cara, psicologicamente a palavra criação gera um turbilhão na cabeça das pessoas em geral, porque ela pensa assim, o cara é criativo, criação, é quase divina essa palavra. E aí o cara se olha e olha para ti, ele faz assim, o dinheiro é meu, mas eu tenho que olhar pro cara lá em cima assim. E como é que as pessoas, ninguém gosta de se sentir inferiorizado, isso aí acontece no psicológico. Ninguém gosta de se sentir inferior a ninguém. Todo mundo gosta de se sentir, no mínimo, de igual para igual. Sim. Se possível, olhe para baixo, né? Mas todo mundo gosta de olhar de igual para igual. E como é que a pessoa do criador olha para o criador
e ele se sente, né? E para ele se sentir menos mal com ele mesmo, que ele diz assim, quem sabe tu entorta isso para cá. Só para ter um dedo do cara. Exatamente, para ele se sentir criativo contigo. Isso Só que aqui, tem meu dedo aqui. se não fosse isso Como é que a aqui, gente eu lida com que... isso? E como é que a gente lida com isso? Porque tem gente que assim, que é, como é que eu vou dizer, irredutível. Pensa assim, eu é que sei, eu é que quero. Eu tive agora tive um download aqui. Tive um cliente uma vez, também aqui da região. Eu nem divulgo e nem vou falar o nome desse cliente, porque foi a pior marca que eu já criei na minha vida. Porque assim, pensa num Frankenstein, assim, tinha pedaço de tudo naquilo lá e não era nada, sabe? Por quê? Porque a pessoa se achava conhecedor e o negócio virou um farrapo. Era retalho de tudo, era retalho de um monte de ideias. Porque assim, o que é posicionamento? Quando a gente se posiciona uma marca, tem que ter um posicionamento. O que é o posicionamento? Olha, tu decide por um caminho e abre mão de outros 50 caminhos. E tu segue por esse. Isso é posicionamento. É a marca. Ó, há um tempo atrás, principalmente ali no início dos anos 2000, com essa questão, voltando ali a questão de saúde, né? A Coca-Cola começou com zeros e tal, porque Primeiro era diet, né? era diet, antes da diet era o zero. Do zero era diet. Mas esse posicionamento de saúde, açúcar faz mal e tal, chegou num ponto que a Coca-Cola, uns anos atrás, desculpa o termo, né? Mas dane-se, a gente faz Coca-Cola com açúcar e com açúcar fica muito bom também, entendeu? Então, assim, abriu mão desse. Saiu dessa irrealidade que a Coca-Cola, durante décadas e décadas e décadas, construiu uma marca em cima daquele sabor, com aquelas características e tal. E disso ela nunca abriu mão, né? Até o momento em que começou esse movimento de mercado, de comportamento das pessoas, né? Então, tem coisas que não dá para tu abrir mão, mas tem horas que tu chega pro cliente e diz assim, o cara tá irredutível com uma ideia. Ok, o dinheiro é teu, a decisão final é tua, nossa orientação é nesse sentido, para ficar melhor dessa forma. Se não ficou bom para ti, beleza, faça do teu jeito. Só que depois não me obriga a botar isso no meu portfólio, que é o que eu fiz. Toma essa porcaria. Então, eu entrego, né? Mas não é o que eu gostaria de entregar. Mas às vezes o cliente realmente já aconteceu com. Eu tive uma experiência realmente traumática que foi assim. Eu digo, ó, quando eu entreguei, eu dei graças a Deus para cá, eu nunca mais volto. Se me chamarem, olha, vou dizer com muito gosto, não, muito obrigado. Entendeu? Por quê? Porque a experiência foi ruim, né? E muitas vezes é isso. Ou tu decide. Trabalho com essa pessoa, né? Se tu já tem um histórico, ou se durante o processo já aconteceu também de uma outra empresa aqui da região, bem conhecida. Essa é uma história legal. O filho do fundador nos chamou, ele, o setor de marketing, uma empresa bem conhecida aqui, e nos chamou para fazer a nova logomarca da empresa. Pô, a empresa da década de 50. Sem o consentimento do pai. Assim, querendo fazer uma surpresa pro pai. Ai, Já sabe ai, o ai, que aconteceu. Aí fizemos todo um desenvolvimento da marca, um marketing super empolgado. Uma menina muito proativa. Era uma menina, filha? Não. O filho era um dos diretores. O pai era tipo o presidente, assim, já era como é que é, o chairman, né? Já sentava na cadeira. CEO. Não, ele sentava na cadeira, estava mais no conselho administrativo, era do conselho administrativo da empresa, mas era fundador. Aí, olha só, o filho teve essa brilhante ideia de fazer uma troca de marca e surpreender o pai e tal. Aí nós desenvolvemos um ícone novo, a marca tinha um ícone, era o nome da marca ali, e um ícone, né? Que aquele ícone era, nossa, e o filho diz, esse símbolo aqui, gente, não tá legal, tá muito velho, eu gostaria De inovar. de inovar, então. Inclusive o símbolo tinha um bonequinho com uma bengala.
não vou dizer a marca, mas quem tem um dia prestar atenção, tinha uma bengala, o bonequinho tinha uma bengala. E daí nós avaliando, bom, já que temos a autorização do diretor, né? diretor, Corta bem, gal. podemos mexer nessa bengala? Por favor. Porque eu falei, nós pensamos, a bengala, quem é que usa bengala hoje em dia? Ó, velhinho. Ou velhinho ou doente. Não é verdade? Boa. Então vamos tirar essa bengala aqui, né? Uma marca nova, vamos rejuvenescer. Vamos rejuvenescer a marca. Não, deixa eu terminar. Olha só. Aí, beleza, dia da apresentação para direção, gerentes e etc. E a galera do marketing brilhando o olho assim. E nós ali, cheio de energia, apresentando a marca e tal. Luz apagada, PowerPoint. E a galera, terminamos assim, a galera... Nisso levanta o senhorzinho lá. Levantou o presidente do conselho. Queria agradecer ao pessoal não da minha agência, o pessoal da Acme, excelente trabalho. Queria agradecer a todos os envolvidos no processo. Meus parabéns, ficou lindo esse trabalho. Mas eu gostaria de manter a marca como está hoje. Quando eu morrer, vocês façam o que vocês quiserem. Sério? Falou isso na frente de todo mundo. Aí nós, assim, eu não sabia, se eu tivesse uma portinha do lado, eu tinha saído correndo. Se eu tivesse uma bengala, eu ia esconder atrás dela. Então, depois nós fomos, porque essa informação nós não tínhamos, né? Em princípio, estava tudo decidido, eles queriam e tal. Quem é que tinha desenvolvido aquela marca? O falecido irmão e ex-sócio dele, Entendi. do velhinho. Aquilo tinha um valor sentimental para ele. Não tinha valor aquilo, era, como é que eu diz assim? Pra ele era o branding dele. Não tinha preço, sabe? Manter aquilo ali era assim, era, digamos assim, a materialização da história dele com o irmão dele na fundação daquela empresa. Como é que se mexe num negócio desse? Não se mexe, cara. E a bengalinha tá na marca até hoje. Isso faz mais de 10 anos. Entrou, eu acredito que tenha entrado na mente O dele. velho não morreu. Mas nesse momento eu acredito que tenha entrado na mente dele que o irmão dele estava se separando da empresa. Cara, Naquele momento... não, a ele gente já- estava matando o Isso irmão aí. dele, a história do irmão Isso aí. dele com ele. Isso aí. O irmão dele já tinha falecido, aquilo ali era uma lembrança, era uma honra, sabe? Esse Era uma povo referência à imagem, à história que eles dois tinham construído junto naquela empresa, rapaz. Então, quem é que... Então, como eu digo assim, marca, agora eu vou te falar, não é apenas um símbolozinho. Isso aqui, cara, chega a arrepiar, é a história da tua vida, porque tu lutou por isso aqui. Claro. E se um cara chegou assim, tá aqui um Motoshop aqui novo aqui pra ti. Ei, peraí, devagar, Claro. sabe? Aí tu vai pensar na história que a gente tem juntos, Claro. entende? Por exemplo, mano, não posso fazer isso pegar e jogar isso no lixo, entendeu? Porque na cabeça dele é isso, joga tudo no lixo. Então, por isso que eu tô falando, o valor que tem uma marca hoje, isso na questão do marketing, porque ele engloba não é só técnica, tem sentimentos juntos, entendeu? Então por isso que às vezes as pessoas misturam e aí que dá problema. Deixa eu comer uma carninha também. O que tu poderia dizer assim, ó? Existe alguma mentira, alguma ilusão que é comum no mundo do marketing que você gostaria de desmentir agora para nós aqui, para quem está te ouvindo? Tem. Vou dizer algumas aqui. Primeiro mito, que dinheiro resolve tudo. Não resolve. Pode ter ajuda, facilita, mas se tu não tem um bom conteúdo, e não tem um produto ou uma marca, um serviço relevante, não tem. Tá cheio tá cheio de história de empresas que tinham bons produtos e deixaram de ser relevantes. E os caras assim tinham grana, foram dilapidando, não entenderam. Eu tenho aqui, ó, lembra dos irmãos Petrol? Uhum. O produto deles não era relevante? É, Não era bom? claro. Cadê os irmãos Petrol? Por que foi embora? Os caras não eram ricos pra caramba? Tinham Provavelmente não. Rico continuar. Não, continua, mas assim, o que foi pararam de investir na marca, pararam de investir em inovação, pararam de surpreender os seus clientes, acabou, cara.
foram gastando dinheiro e não tinha dinheiro que pagasse. Aí, claro, também a questão de gestão. Então, só dinheiro não resolve. Tem que ter planejamento. Outra coisa que é mentira. Joga na internet que tá tudo certo. Bota no Google, faz tudo. Não faz. Não existe assim. É aquilo. Só porque tem 4 rodas não quer dizer que aquele carro ande. Só porque tem um motor não quer dizer que aquele carro ande. Só porque tem, sabe? Parece, tem que funcionar as coisas. E no marketing, as coisas não adianta você ter dinheiro e gastar uma banana em impulsionamento, em fazer mídia paga. Não é só isso. Tem que ter um conceito por trás que encante as pessoas e que literalmente que enganche isso na percepção e no coração das pessoas. Porque assim, a marca é algo que envolve, como eu falei, sentimento, e as pessoas quem usa, estou usando aqui, estou usando uma marquinha conhecida. Não é só, por trás desse jacarezinho aqui, não tem só uma camisa polo, tem uma história de um cara que quem conhece sabe, né? Exatamente, um jogador de tênis que inventou esse produto, sabe? E que hoje tem um conceito por trás que as pessoas usam, muitas vezes nem fazem ideia, para tu ver como é perene se o trabalho é bem feito. Sim. Como isso permanece se tu faz bem feito. E não basta apenas, que nem eu disse assim, vou só fazer mídia a rodo, fazer, digamos assim, investir dinheiro a rodo. Não, o trabalho tem que ter uma coerência que as pessoas percebam, porque tu pode gastar um rio de dinheiro, as pessoas percebem que aquilo não vale, não vão comprar, entendeu? Não sei, mas eu acho não. E hoje, o que tu acha que é melhor o cara investir? Ó, eu montei minha empresa, montei minha indústria, montei minha loja, enfim, montei minha marca, tá coerente, onde eu começo a investir? Para chamar a atenção das pessoas, para marketing é isso, chamar a atenção das pessoas. Tem tua marca, tem teu produto, tem que divulgar. Divulgar onde? Feio falar de boca cheia, né? Acabou essa carne, hein? Ô, Pierre. Barbaridade. Primeiro de tudo, monta um site. Tá? Site? Sim, monta um site. Exista. Porque, em tempos atrás, para tu existir, dizia assim, as empresas aqui na região, principalmente, diziam assim, sede própria. Lembra disso? Sede própria. Lembra disso aí? Sede própria. Hoje o site significa aquele mesmo conceito, sede própria. Tu tem um site, tu existe. Os caras, www. Os caras, porque assim, o que hoje se recebe de spam, até hoje o e-mail caiu um pouco mas um monte de link sinistro, né? Quando diz assim, aquele tem o www, o nome do produto, o nome da empresa.com.br. Opa, parece mais sério, não parece? É confiável. Começa por aí. Dali, eu diria, redes sociais. Tem que fazer um trabalho de redes sociais, tem que fazer um trabalho de impulsionamento. E internet, Google, todas essas plataformas, para te tornar, digamos assim, na área de abrangência do teu negócio, que eu trabalho na região aqui, meu serviço atende região do Vale do Sino, ou a região, sei lá, da Grande Porto Alegre. Essa região tem que ter uma cobertura de mídia digital, seja ela redes sociais, o teu site, ou a tua loja online, tem que ter uma cobertura e tem que ser constante, porque assim, comunicação, não adianta, uma vez me perguntaram assim, $1 milhão na época do Faustão, não sei se vocês lembram do Domingão do Faustão, que não é tão antigo assim, era eu não sei se era 5 minutos ou 5 minutos no Faustão, aquelas divulgações que ele fazia lá, aquilo custava perto de $1 milhão, para falar aquilo 1 minuto, fosse. Se te oferecesse 1 minuto para te falar uma vez no Faustão, ou tu gastar esse mesmo 1 milhão, falando todo dia um pouquinho numa rádio, um pouquinho numa televisão, que não precisava ser o programa do Faustão, mas pode ser até na RBS aqui, pegava esse mesmo 1 milhão
com certeza eu botaria esse 1 milhão em um pouco de rádio e um pouco de TV. Por quê? Ou, naquela época, né? Ou hoje, assim, um pouco de internet. Se tu tem uma loja, fazer o impulsionamento, fazer a mídia paga. Enfim, eu investiria porque a comunicação é constância. É falar o tempo inteiro. É que nem, Serviço, toda hora serviço. é que nem venda. Vendedor que não aparece não é lembrado. E não é vendedor. Ninguém compra de ti. Tu quer vender alguma coisa, quer vender tem que aparecer nos lugares. Ah, onde é que tem um evento? Ah, vou ter um evento de carro, aí eu vendo acessórios. Pô, os eventos de carro tu tem que participar. Nas feiras de automóveis tu tem que participar. E dizer para todo mundo, depois divulgar, eu estive lá, bota nas redes sociais, entendeu? Coloca lá, tem um blog. Ah, hoje, por incrível que pareça, o blog tá voltando. O pessoal quer informação relevante, mas de uma forma resumida, entendeu? As coisas têm que parecer sérias e que tem... Porque uma coisa, eu vou dizer assim, trabalho com acessório. Chega um cara aqui que te oferece uns acessórios. E tu olha assim, mas nunca vi na minha vida. Vai, deixa eu ver. Existe? Ah, qual é o e-mail do cara? Nada contra, @gmail. Tu já fica meio estranho, né? Ah, e como é que tu atende? Tudo pelo WhatsApp. Legal, é legal vender pelo WhatsApp, mas depois que a relação já está construída, né? Antes, naquele impacto inicial, o cara tem que ter, tem um site, ó, a minha empresa é www, eu quero ver desde não sei quando, lá tem um histórico, tem, sabe, aquela informação organizada, por incrível que pareça, por mais brega que possa parecer isso, para quem está comprando, para quem quer conhecer, porque a gente não sabe, né? Quer dizer, hoje a gente sabe porque tem monitoramento de todos os acessos dos sites, mas a gente percebe que, às vezes tu conversa com a pessoa, ela, mano, me deixa o material aí, ó, me manda o material, tu manda online lá, os caras entram no teu site para ver se aquilo existe mesmo. Pega o teu CNPJ, hoje todo mundo pesquisa todo mundo. Ah, que empresa é essa? Já vai lá no jus, ponto não sei das quantas, lá já vê se o cara não está enrolado, no reclame aqui. Eu faço assim, reclame aqui. Quer dizer, tu tem que ter um discurso coerente com a realidade, entendeu? E se tu aparece, o cara nunca vi, como é que é? Nunca vi na minha frente, quem é essa criatura? Tu já fica com o pé atrás, já não compra. Hoje em dia a gente não tem espaço para ter, não me passou credibilidade, velho. Tem 500 Tem outros oferecendo, né? Tem 500 oferecendo. A mídia tradicional, tu acha que ainda tem espaço no mercado? Tem. Acho que é legal fazer calendário. Os calendários de mecânica dos anos 80 eram tri, né? Aqueles eram legal. Dava pra falar, aqui tem... Não, enfim. Não pode falar, porque é interessante o quanto que como que era os calendários. É que só homem ia nas oficinas. Isso aí. E o quanto que mudou isso, porque agora as mulheres estão vindo, então não tem mais o calendário, as mecânicas estão cada vez mais limpas e puxando mulher para trabalhar, para se comunicar com a mulher. Então mudou muito esse calendário, digamos assim. É que antes existiam universos que eram realmente só masculinos. É isso aí. E universos 100% femininos. Hoje a coisa meio que, assim, sabe, se conversa muito mais, então tu tem que, poxa, né? Vamos se respeitar. Sim. A gente tem que adequar os ambientes, né? E a comunicação também, porque eu sou de uma época em que certas brincadeiras não acontecia nada. Hoje, dependendo do trocadilho que tu faz, que a gente estava brincando antes, rende processo. Sim. É 1 e 2, sabe? Hoje, antes as pessoas adoravam se fotografar. Oferecer os filhos, né? Quem sabe faz meu filho é super fotogênico, olha só, faz uma campanha de roupinha de criança, as pessoas ofereciam. Hoje em dia, isso tudo, eles até oferecem, até tem esse sonho de oferecer as crianças para ser modelinho e tal, mas juntos já vem um contratinho, né? Já chega o contratinho, o advogadinho, então é bem mais complexa hoje essa relação, né? Mas voltando à tua pergunta lá de mídias tradicionais, eu acredito que o outdoor hoje virou o display eletrônico, né? Que é o painel eletrônico que chamam, né? Que isso, de alguma forma, a coisa está ficando bem mais eletrônica, mas ainda tu vê direto, assim, principalmente mídia de rua, inaugurou uma rede de atacarejo aqui, e se vocês olhar ao redor da rede, o que tem? Cheio de plaquinha. Aquelas placas de esquina,
nas ruas Deles. deles, ao redor. Tipo assim, isso é uma forma também de tu delimitar um espaço ao teu redor, sabe? E tu faz isso com coisas físicas, né? Mas hoje a galera, vou dizer assim, esses dias eu fui andar de patinete até com a Ju, e a gente andando na rua, cara, a galera caminhando, só olha pra baixo, cara. O Celular. celular. Caminhando aqui assim, ó. Uhum. Cara, não dá pra entender, cara. Mas eu assim, posso me enganar, mas eu acredito que esse processo já existe eu já percebo cada vez mais as pessoas falando contra isso, né? É como o pessoal começou contra o cigarro, que era uma cultura do cigarro, né? Como essa cultura da tela ainda está muito... E com o passar do tempo eu imagino que as pessoas vão começando a conviver melhor, acredito eu, com essa... Apesar de eu sei que é viciante de se tu olhar qualquer timeline se tu entrar no TikTok, eu não tenho TikTok, né? Mas assim, e evito, porque o TikTok ele realmente é um negócio viciante. Quando tu vê assim, pá, passaram-se 15 minutos e tô aqui, ó, olhando coisas e assim, Sabe o que eu percebo nesse lance de rodar a tela, rodar feed, cara? Eu percebo que as pessoas ficam imaginando que o próximo post vai salvar a vida delas. Que seja financeira, que seja da depressão, que seja da saúde, que seja achar um novo negócio, e eles ficam aquilo em busca, cara. E eu só pode ser isso. Eu tenho Instagram, hoje trabalho então com digital aqui, temos o podcast. Lá no Armazém da Moto também sou eu que faço as propagandas. Tenho uma loja online junto com a minha esposa também. Mas eu não tenho esse vício e esse costume, cara, de ficar olhando. Quando eu entro no celular, é pra eu trabalhar. Ou é postar, ou é criar um conteúdo, alguma coisa. Mas esse lance... Consumir. E eu acredito que as pessoas ficam nisso, cara. O próximo post. O próximo post. E eles ficam naquela ali. Acredito que seja isso. Mas eu falei pra ti na segunda-feira, até eu e o Pierre se reunimos na segunda, e eu tinha falado pra ele que semana passada teve o Ogro, um cara, gente finíssima, um cara... Sim, como é que ele falou? Coração de pelúcia, né? O cara, gente finíssima. O cara, ele desceu de uma Harley Davidson, todo de preto, mano. Uma barba aqui assim, ó. De massa, brabão. Daí ele sentou aqui assim, ó, cara, eu só tenho cara de brabo, mas meu coração é de pelúcia. Cara, aquilo ali quebrou. E eu, o cara assim, ó, de um coração... Não, o cara, gente finíssima, assim, talvez na conversa não apareça tanto, mas depois, assim, enfim, o cara, muito gente boa. E ele fez o contrário, cara. Que é tipo assim, tu vê um monte de mecânico querendo subir um degrau. E ele subiu o degrau não só financeiro, mas o cara não quer mais sujar as mãos com graxa. E ele é formado em geologia, né? Geoprocessamento. E aí o cara... Já começa aí, né? O cara já tipo assim, se tu olhar a profissão mecânica com geoprocessamento, o que tem a ver? Nada. E aí, só que o que o cara fez? O trabalho inverso. Ele com 50 anos, o cara resolveu, não, quero abrir uma oficina especializada em Harley. Gostou do trabalho manual, nunca tinha feito isso. Não é que nunca tinha feito, mas nunca tinha... Ele resolveu um dia mexer numa moto dele e... Gostou e virou profissão para ele, cara. Ele abriu, hoje é o Box do Ogro, que é uma oficina dedicada a Harley Davidson e tal, e ele também tem como é que é o negócio dos viajantes, os viajantes pelo mundo, assim, o cara viaja pelo mundo. Na verdade, o Box do Ogro... É isso aí. Ele abriu o Box do Ogro porque ele fez uma viagem, ele foi muito acolhido por famílias que ele nunca tinha visto na vida. E da viagem foi no Chile, né? Foi no Chile, eu acho. Do Chile de lá pra cá, ele veio com esse... como é que é? O Ushuaia. E nessa viagem, cara, eu preciso abrir algo que eu vou acolher pessoas que estão viajando. E daí, nisso, veio a G-Dory, ferramentas G-Dory, e lançou uma competição. Uma competição. E ele lançou a ideia. E ele ganhou a competição e ele abriu o Box do Ogro. Só que daí ele viu oportunidades. Daí ele começou a fazer busca de curso, São Paulo, de Harley. Ele pegou um nicho bom, entendeu? E, cara, o cara dá uma humildade assim. Ó, não, o cara dá uma... o cara é de verdade, meu. Humildade, assim, jamais visto. E ele fez esse trabalho inverso. E eu tava falando pro Pierre, cara, daqui a algum tempo, eu imagino que vai acontecer, porque as pessoas estão tão fissuradas em celular, computadores, trabalhando atrás, que o cara vai voltar pro trabalho manual, cara. Não, eu quero trabalhar no manual, eu quero montar uma marcenaria para mim. Quero silêncio. Eu quero montar um negócio diferente, fazer uma coisa só. Eu quero paz. Tá? Uma coisa só. E uma frase que eu ouvi esses dias aqui, e me marcou muito com relação a isso, e eu fiquei pensando, né, que o Brasil, o mundo como um todo,
não tem mais tempo de refletir e olhar para si mesmo. E fica viajando, literalmente assim, literalmente saindo do corpo naquele feed onde tu não pensa nada, tu literalmente Fica num vazio, né? tu não Fica fazendo nada, né? Porque a realidade também não tá muito fácil, né? No mundo inteiro. Se a gente parar e pensar, eu percebo que até nos nossos trabalhos, que o mundo está num processo de mudança bem significativo, né? Xanão, assim, eu não sei, eu como, assim, estudei história e tal, enfim, mas fiz história no ensino, né, mas que eu digo, o mundo é cíclico, né, ele vai sempre passar por essas transformações a cada de tempo em tempo e tal. Tipo, teve o Império Romano, depois tem o Império não sei o que e tal, e assim vai indo, tem sempre os impérios e eles vão caindo, assim, e agora a gente está num momento, assim, em que teve uma época de tranquilidade, e que vai começar um turbilhão aí, e que vai ocasionar uma mudança de rumos, assim. Uma ruptura. Uma ruptura aí. Então, hoje nós temos os Estados Unidos, assim, como grande líder, assim, mundial, e vai acabar que vai... Questionado agora, né? questionado, vai surgir outro país, ou outra... Potência. Potência e tal. Enfim, é uma mudança, né? E eu ouvi esses dias até um cara falando que a cada 150 anos, está chegando os 150 anos dos Estados Unidos, assim, de hegemonia, né? E, enfim, tá meio que chegando, né? Mas Eu sei que o assunto é complexo. Eu também não adianta eu querer falar, porque o cara não... não, mas eu vejo que essa questão agora, inteligência artificial, que foi tratada aqui há uns anos atrás, quando eu comecei na publicidade, que foi trabalhando numa serigrafia tipo turca, isso lá em 90 e poucos. Salary Screen? Não? Não foi antes, era do Rodolfo Bauer. Ele tinha uma serigrafia. E eu percebi, era tudo manual, era feito com tinta nanquim, as coisas, sabe? A arte final era feita à mão. E aí, teve uma época também nas agências de propaganda que os textos eram feitos com letras... Você nem sabe o que é. Letra 7 eram letras decalcadas que ele fazia. Decalque, literalmente decalcava. Processos que eram muito... E de repente chegou o computador e softwares que faziam tudo aquilo ali não só com velocidade, tu podia refazer, desfazer, quantas vezes quisesse. Quer dizer, o processo ficou tão mais rápido, né? E agora, quando veio a inteligência artificial, que o problema eram as imagens, ficou muito mais rápido aí, mas muito mais rápido. Por quê? Porque antes tinha que pesquisar uma imagem, antes tu tinha que pensar num contexto e tal. Agora tu tem um insight, tem uma ideia, ela já te manda tudo, a ideia, o insight, a imagem, quer dizer, te entrega quase tudo pronto, tu tem que fazer um ajuste aqui, outro ali, às vezes grandes ajustes também, não é uma coisa... Porque a inteligência artificial ainda não entende de pessoas, ela tem conceitos e algoritmos, que são humanos que fizeram e colocaram ali, em termos... Mas comportamento humano vem mudando e a expectativa humana, a expectativa das pessoas muitas vezes muda também, né? Não, mas tu vendo, a gente conseguiria hoje imaginar um futuro para isso? Aonde a gente vai chegar não só com inteligência artificial, mas com marketing como um todo? Vai chegar num ponto assim que eu quero montar tal negócio e já vai me aparecer tudo pronto. Tu acha que vai chegar uma... na parte digital, de comunicação, eu acredito que daqui um pouco sim, mas as pessoas... É aí que eu me refiro. O meu filho hoje, antes de eu vir para cá, eu estava ajudando ele a fazer um trabalho para a escola. E ele, lá no ChatGPT, tentando gerar uma imagem, né? Dele, pai, ele tem 13, o Arthur, né? Tem 13 anos e ele diz, pai, eu tô tentando criar assim, era um Montesquieu ainda, um negócio bem de história, né? Um Montesquieu, eu preciso fazer uma situação onde ele explicava, questionando o rei, porque o rei assumia o legislativo, o judiciário e o executivo, era tudo um rei, e o Montesquieu questionou isso e tal, como é que eu gero uma imagem disso aí? Daí ele, olha só, ele querendo gerar uma imagem com esse conceito. Fazendo perguntas e tal. E aí eu vendo o que ele escrevia, né? Claro, com 13 anos, uma criança não tem profundidade para
para dissertar sobre um assunto, ainda mais de história, né? E aí eu ajudei a montar o prompt com ele ali, fiz o promptzinho ali. E... incrível, né? O troço, bum! E com uma cara como se tivesse sido uma pintura, né? Muito louco o negócio. Quer dizer, eu digo assim, a imaginação, a gente criou todos esses códigos e algoritmos que tocam hoje a inteligência artificial, e a gente literalmente criou novos formatos de pensar com possibilidades que muitas vezes a gente... É como uma criança, às vezes te faz uma pergunta que te desconcerta, né? Hoje a inteligência artificial está num processo de adquirir conhecimento e questionar conhecimentos e confrontar conhecimentos e gerar soluções que muitas vezes a gente, pelo próprio vício da profissão, pelo próprio vício de pensar com todo mundo, a gente tem uma tendência de ser manada, né? Vamos falar a verdade. E aí quando alguém pensa um pouco fora da caixa, nossa, o Elon Musk, entendeu? Mas ele pensou um pouquinho fora da caixa, às vezes nem tanto, mas é isso, porque quando e eu vejo que a inteligência artificial já está entrando num processo meio de manada, porque certas imagens, certos conceitos, eu vejo muita coisa repetida acontecendo. Por quê? Porque as perguntas são parecidas, as respostas também, né? Sim, faz sentido. Porque todo mundo está perguntando a mesma coisa, as respostas e os resultados vão ser os mesmos. E como é a gente, ser humano, que está E aí- alimentando ela, os Exato. pensamentos Aí são um cara vai similares. fazer uma pergunta daqui a um tempo, vai fazer uma pergunta assim, diferente, de uma forma diferente, para um conceito diferente dela, vai dar um boom assim. Nossa, esse cara descobriu. Não, ou a inteligência. Não, quando tu confrontou novas teorias ou novos conhecimentos ou questões com o que já existia e criou uma ruptura, aí a galera, nossa. Mas não, é só pensar. Até a inteligência artificial se continuar no jeito que está, a tendência é que vai ficar tudo meio parecido. Cria um site para mim com isso, com aquilo, porque teoricamente é isso que vende. Se todo mundo sabe isso aí, todo mundo pedir, vai ficar tudo meio igual, não é verdade? Está no banco de dados dele. Aí um da cara diz assim, ó, inteligência. cria um site, ou não vou criar um site, eu mesmo fazer aqui. E fez lá no WordPress, do jeito mais tosco possível. Aquele ali é diferente, né? Tá entendendo? O cara se destacou, entendeu? Tá, mas então tu acredita que essas agências tradicionais que não estão entrando nesta onda da inteligência artificial, do chat GPT, elas estão ficando obsoletas? E por que você acredita? E junto nessa pergunta, um exemplo assim, se as redes sociais fossem proibidas hoje, como você continuaria trabalhando, vendendo, divulgando, né? Se estivesse na Coreia do Norte, né? E se tivesse apenas uma rede social para trabalhar com os clientes, hoje, qual seria ela? Beleza, hein? Bom, vamos pela primeira parte da pergunta, que é com relação às agências tradicionais. Cara, agências tradicionais, eu diria assim, elas vão continuar existindo, porque, na verdade, elas vão continuar existindo dependendo, né? Ou se adapta a essa realidade nova aí da inteligência artificial, que eu acho que é inevitável. É inevitável. É que nem dizer assim, na época que tinha só rádio, aparecia a televisão. Não, o rádio nunca vai ser superado pela televisão. Ou a televisão vai matar o rádio. A televisão não matou o rádio. Foi ultrapassada. Não, cara. Não, a televisão foi ultrapassada, porque o rádio continua. Exatamente. O rádio hoje é mais relevante em alguns aspectos do que a televisão. Sendo que nos anos 70, 80, 90, início de 2000, não, né? A televisão tocava tudo. E se tu juntares hoje, assim, pensa comigo. O YouTube, tá? Que é o nosso canal aqui. O YouTube eu sou um cara que ouço mais o YouTube do que vejo. Porque eu gosto de ver um podcast, gosto de ver uma entrevista. E eu descubro, fulano de tal, eu tenho as pessoas que eu sigo lá, os canais que eu sigo. Eu adoro. Quando descobri que aquele cara vai estar lá, eu vou trabalhando e quando tenho oportunidade vou ouvindo o podcast, porque virou meio que um radinho, né, digital. Entende? O conceito rádio está mais do que o visual. Claro, eu tenho uns assuntos que eu gosto muito que são visuais, sim, de design, de
enfim, de produtos que eu gosto de seguir, tem alguns canais que eu gosto, e eles são mais visuais. Mas eu vejo, assim, voltando à resposta da tua pergunta sobre as agências, não tem, a agência tradicional é aquela que trabalha, que sabe fazer outdoor, ok. Muitas vezes eu já me deparei com agências que se diziam digitais, que não sabiam como editar um panfleto. Me ajuda aí. Como é que eu finalizo um panfleto? Que não adianta só criar ali o layout, tem que finalizar para mandar para uma gráfica rodar, aquilo tem que virar, aquilo do virtual tem que se transformar em algo físico, palpável. Existe um processo. Mandar em curvas e tal. Técnico. Existe uma técnica para isso. Então, assim, não, eu acho que nenhuma agência só digital vai sobreviver, nenhuma agência só tradicional vai sobreviver. As coisas tem que convergir, entendeu? Tu tem que, como é que é? Operar em vários cenários. Como qualquer transformação, é que nem a Blockbuster, não existe mais porque a Netflix tomou conta. Então, né, vai insistir na fita, vai insistir no VHS, vai insistir no DVD, não vai. Acabou, né? O streaming acabou com isso. Não digo que não vai voltar, mas por enquanto, né? E a questão das redes sociais. Não tem mais redes sociais para trabalhar. Como é que as soluções... Bom, se acabar a internet, aí volta o calendário aqui. Volta o calendário. Volta o impresso, volta a coisa física, não adianta. Mas eu acho que eu acredito que não é nem mais viável, né, na atual conjuntura. Mas caso uma hecatombe mundial acontecesse, as pessoas iam inventar formas de se comunicar. Cara, sabe que a Einstein falou um negócio muito legal. E pode acontecer, né? Se estourasse a Terceira Guerra Mundial, ele não sabe como é que seria a Terceira Guerra Mundial. A única coisa que ele sabia como é que seria a quarta. Seria de TACAP. Entendeu? Porque por causa da bomba atômica e bomba H e tal, de hidrogênio, ia destruir o planeta. Ele não sabia como é que ia ser a terceira, mas sabia que a quarta seria de TACAP. Né? Agora, também aquela última parte da tua pergunta. Se fosse para optar por uma rede social hoje, qual seria? Cara, vou te dizer, estou presenciando a morte de uma rede social e vejo assim em números, né, ela morrendo mês a mês. E outras assim que surgiram, que também chegaram num patamar e tu vê assim que elas vêm caindo. A única que eu vejo mantendo as únicas duas que eu vejo mantendo uma certa estabilidade, crescendo pouco a pouco, é o YouTube e o Facebook e o Instagram. Eu vejo assim. O X também está caindo? O X sempre foi muito elitizado, né? É um outro tipo de rede social. E eu vejo assim, e agora se eu for falar do TikTok, né? Todo mundo, TikTok, eu acredito assim no TikTok como rede social assim com um crescimento orgânico. Eu vejo que ele pega muita gente assim, pessoas muito populares assim, mas não vejo o TikTok como algo perene no sentido assim, tipo, eu vejo que nem vai enjoar. Eu acho que vai enjoar. Era o Snapchat, né, que foi uma febre uma época assim, o Snapchat. Agora o Snapchat você vai tomar conta e tal, mas era muito loucuragem, então assim, de repente, não foi. Não foi. O cara perdeu a oportunidade de ser comprado pelo Instagram, né? Valia muito mais na época e não quis vender. E o Orkut, tu acha que... Não tenho que achar. Mas eu sofri com a morte do Orkut, sinceramente, eu sofri. Todos nós. Né? Todos nós. Porque é o primeiro amor, né? O Orkut foi a primeira rede social que pegou no Brasil. Assim, no Brasil, porque na verdade ele foi uma imitação. Né? Mas eu tô te falando. Por isso que é rede social, né, cara? Porque ela, eu digo assim, em vários países cada um tem a sua rede social adotada, né? Que adotam as suas redes sociais. Tipo, na China tem uma própria, lá mesmo que seja fechado, mas tem uma rede social própria deles. Na Rússia também tem, entende? Por mais fechado que o país seja, rede social é um conceito virtual daquilo que a gente tem no nosso networking, que a gente fazia antes conhecendo pessoas, entendeu? Pois é. E assim, que nem tinha a Tupperware, que fazia aquele trabalho de boca a boca. Sim. Que era que o cara, na verdade, lá na década de 60 ou 50, 60 eu acho que foi, né?
que ele desenvolveu uma técnica que era pegar as mulheres que eram donas de casa e dar algo para ela, era boca a boca, elas Avon faziam também? reunião. Avon? Mas a Avon é mais nacional aqui, a Tupperware começou com isso aí, antes até da Amway, né? A Tupperware começou com isso aí, eu não lembro se é década de 50 ou 60, que o cara criou aqueles produtos e tal e começou a vender. E isso estende até hoje. A Tupperware tá viva até hoje. Vou te dar uma notícia. Quebrou. Abriu falência. Pô, cara, Infelizmente, eu Poxa vida! Eu achei que tu ia chegar nessa parte, mas assim, confiram aí. Não, a Tupperware então... abriu falência. Não, porque até pouco tempo tu ouvia falar dos produtos da Tupperware. A É, Cintia mas- comprou faz, sei Mas lá, a Tupperware, 2, 3 anos. a Tupperware é um case também assim de nem Kodak. Não Pop-Bush. soube evoluir. Os produtos assim permaneceram os mesmos, o conceito permaneceu o mesmo, sem inovar em nada. E daí, cara, tem 500. Começaram a aparecer outras opções e mais baratas, né? Porque a Tupperware também ficou caro, né? Comparado a... É porque antes, quando não tinha outro, assim, porque os produtos são bons, né? Tanto que tem gente até hoje, né? Eu lembro da avó. A avó comprou uma vez, a nossa avó comprou uns produtos da Tupperware, só que falsificado. Não, eu não sei se era falsificado, mas ela disse pra nós assim, pra minha mãe, isso aqui é uma forma de borracha, mas dá pra te colocar fazer bolo aqui dentro dela. Olha, a mãe colocou, derreteu dentro, pelo menos Desceu o bolo, derreteu tudo. Que alguém ficou ali raspando o fogão. Não fui eu. Grudou em todo o fogão. Derreteu geral. Não fui eu, mas eu me lembro desse fato. Da avó Dora? Isso foi da avó Dora ou da Não, Vanelia ainda. Mas enfim. Me lembro. Era a avó. Não, eu tinha uma avó que ela comprava o calendário não, tinha um periódico da Klein, que era minha avó adorava homeopatia. Ela era do chazinho, a minha avó era do chazinho, qualquer coisa era chazinho, tanto que ela tinha o meio da prata, essas coisas tudo, era com a dona Eline. Mas agora, uma coisa que eu queria salientar para vocês, o que, por exemplo, antes, queria vender meu carro, Falava para um, para outro. também, ou botava nos Jornal, classificados. Ou ia nas feirinhas. Pagava quanto? 100 pila, te lembra que era mais ou menos eram 100 pila na época? Não, né? não era mais barato, era 18 pila, 20 pila. Eu lembro que os carros que eu vendia. Que seja. Ali era o canal, porque tu queria vender e de uma forma barata, né, de divulgar a tua oferta, né? O que as redes sociais viraram? Isso aí. O mesmo conceito das redes sociais, são uma forma barata de divulgar o teu produto ou serviço. Então virou um classificadão também. Então como é que tu te diferencia dos outros? Porque, cara, se tu parar e pensar, a lógica é a mesma. Tu abre um jornalzão cheio, mas assim, tapado de... Era um do lado do outro, assim, cada um contando letra para poder botar o máximo que pudesse naquele quadradinho aí. Mais contava por letra, né? Tu tem tantas letras assim. Sobrou 2 letras. Meu Deus, eu tenho que pensar o que eu posso botar com 2 letras naquele quadradinho. Quer dizer, é a lógica assim, eu quero dar 10 tiros com uma bala só. Não dá, né? Entendeu? E a mesma lógica hoje veio para as redes sociais. Eu quero divulgar, bota na OLX, bota não sei aonde, divulga não sei aonde. Quer dizer, são formas que as pessoas... Funciona. Mas é diferente se tu comparar com um cara que, tipo assim, uma concessionária que anuncia, faz um material bem elaborado, tem um vídeo, sabe? Tem todo um conceito de marca, de marketing para vender o produto, que é diferente do cara que está fazendo classificado ali. Eu digo classificados é a rede social anunciando, impulsionando ali no dia a dia. É diferente quando tem um planejamento, né? E que... Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, perfeitamente. As 3. Obrigado. E que conselho você daria para quem está querendo empreender nessa área do marketing? O que você poderia ajudar o pessoal já não quebrar a cara já de primeira e tentar... Pois é. Assim, começar hoje em dia... Bom, eu falei lá no início, primeiro de tudo é tentar conhecer o máximo o mercado onde tu quer te estabelecer, principalmente, eu vou me posicionar como uma empresa de design e branding. Não, eu vou me especializar em mídia digital, tráfego pago, que seja, assim, mas vou me especializar em digamos, impulsionar as marcas nos ambientes digitais. Beleza.
Não, eu vou me especializar eu vou fazer planejamento de comunicação para as empresas, que é o que, por incrível que pareça, tem muita gente que sobrevive disso fazendo planejamento e montando estratégias, né? O cara é especialista em estratégia de lançamento de produto, de serviços, e ele vende por incrível que pareça, eles vendem essas estratégias, tem empresas especializadas nisso. Então, assim, o universo hoje do marketing, porque, não sei se vocês sabem, já ouviram falar, com certeza já ouviram falar de endomarketing. Existem agências especializadas em trabalhar marketing só para dentro de grandes organizações. Isso nem chega para fora. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Gerdau, certo? A Gerdau tem trocentos mil funcionários, certo? Como é que tu implementa uma cultura de uma empresa, que a Gerdau também é quase centenária, mas está beirando, senão, né, quase centenária. Como é que tu perpetua essa cultura dentro da empresa de funcionário para funcionário, não só na gestão de um setor e organiza com que todos os setores tenham mais ou menos uma forma e as informações cheguem de forma exata para todo mundo. Tem que ter uma agência dentro trabalhando só em endomarketing. Endomarketing só para dentro da empresa, só para desenvolver, desenvolvendo campanhas internas seja da CIPA, seja uma campanha de Dia das Mães, a empresa aberta para trazer a família para dentro. Tudo são campanhas que tu faz dentro dos funcionários. Porque hoje, qual é o maior calcanhar de Aquiles das empresas? Mão de obra. E as pessoas têm que manter essa mão de obra dentro das empresas. As pessoas têm que... Hoje as pessoas, se não estão felizes, elas pegam e saem fora, entendeu? E é difícil para o departamento pessoal, no caso dessas empresas, conseguirem... Hoje o RH, na verdade, é um parque de diversões. O RH é um parque de diversões para os funcionários, porque o RH está sempre pensando numa forma de deixar o teu funcionário com um astral lá em cima. Dopamina. E se sentir acolhido pela empresa. A empresa é quase a mãe dele, sabe? É a mãe empresa. Daí te dá benefício. Por isso que, tanto que o pessoal fala, a questão nas grandes corporações, a maior preocupação hoje é que eles dizem, reter talentos. Como é que eu retenho talentos? É isso, tu inventa esse parque de diversões com eventos, com brindes, com presentes, com eventos, comida e bebida. Enfim, é isso, tu transforma em um organismo que faz parte da vida, a empresa quer entrar na vida do teu funcionário e que o funcionário entre na vida da empresa e tornar isso uma coisa o mais sólida possível em termos de relação. E para isso precisam empresas especializadas. Eu faço esse trabalho, por incrível que pareça. Tem endomarketing também? Claro. Que top. Porque é um conceito novo, eu realmente nunca tinha ouvido falar desse nome, né? Tchê, vou te falar que hoje eu trabalho mais, meu maior cliente hoje, eu faço mais isso do que o trabalho para fora. Acredita nisso? Da Bio. É o que eu mais faço hoje, porque é o que tem mais demanda. É uma intranet que eles precisam ter como é que eu vou te falar, um canal de comunicação da empresa, da direção, das gerências, com os funcionários, de saber de todas as normas, tudo. Como é que funciona? Como é que eu tenho que fazer isso aqui? Qual é a norma para a especificação técnica desse produto? Para aí só um pouquinho, entra na intranet ali. Esse aqui é 55 milímetros, tá bom. Pum, é isso, cara. Caraca. É assim, entende? Agora, deixa eu ver a agenda de eventos desse vai ter uma palestra agora para as mulheres, né? Vai ter uma palestra para as mulheres lá sobre comportamento e vida pessoal. Direto, cara. Os homens, vai ter um encontro lá de futebol, vai ter a camisetinha para os caras da empresa que vai fornecer para o time de futebol da empresa. Galera da Acme, a gente tem que criar uma camiseta aí que vai ter o run, não sei das quantas, vai ter uma corrida, eles vão patrocinar a corrida e nós vamos ter 5 corredores lá e a gente vai fazer as camisetas para os caras. É isso, cara, isso é endomarketing. E é um universo, porque é isso, empresas que têm que tem muitas pessoas, tem muitos funcionários, muitos colaboradores, né? Que tem muitos colaboradores, e tu tem que criar um organismo e organizar esse organismo, né, para funcionar como uma maquinazinha, né, azeitada ali. E como é que tu faz isso? Comunicação.
Legal. Eu vou te fazer uma última pergunta e daí eu vou fazer o brasa da Amém. noite. Tô brincando. O que a cor impacta na escolha de um logo de uma empresa? Ah, meu coraçãozinho bate como um caroço de abacate. É assim, ó. E o nome disso é psicodinâmica das cores. E te digo mais, assim, parece bobagem, né? Mas é uma das coisas mais, das mais básicas. É que nem o cara que, sou jogador de futebol, mas não sabe fazer balãozinho, sabe? Uhum. Se tu não entende de psicodinâmica das cores para desenvolver uma marca hoje, e eu vou dar só umas dicas, assim, básicas. Isso. Básicas. Quer trabalhar com comida, logotipo tem que ter alguma coisa vermelha, laranja ou amarela. Tem que ter. Existem alguns casos raros, existem, e eu conheço uns aqui na região, assim, uma marca de linguiça que tem azul. Nunca vi isso, entende? Mas funciona, o cara se diferenciou. Mas assim, realmente fica muito estranho tu ver um material assim, azul, troço assim, e um azul bebê ainda, né? Não dá vontade de... Não é que não dá, a marca é até bem conhecida, depois eu vou falar pra vocês ali nos bastidores, nos créditos ali, depois eu conto pra vocês. Mas é uma marca que fugiu da regra. Não quer dizer que ela deu certo, mas não é muito a regra. Ok? Quer trabalhar porque ela vem de seriedade, porque o azul é seriedade. Azul, cores mais fechadas, preto é seriedade, é chique, sabe? É elegância. Azul e preto é elegante. Não, eu sou gremista, mas enfim, mas é elegante. Tem um apelo visual, né? E o azul passa essa seriedade, assim, ó, pode ver. Marcas sólidas, Gerdau, usando, né, Gerdau, azul, tem como é que eu vou te Azul e falar? amarelo. Azul e amarelo. Mas assim, predominantemente o amarelo é o detalhe, né? O amarelo é o detalhe, mas predomina o azul. Aí se tu olhar, McDonald's, Burger King, tudo tem vermelho, laranja, todas essas marcas de alimentos, assim, Tio João, é difícil. Blueville se diferenciou pela cor também. Mas em geral a psicodinâmica das cores, e eu vou contar uma coisa para vocês. Deixar vocês curiosos. Quando a gente a gente também usou essa regra, mas de uma forma para diferenciar. Que eu vejo isso quando uma coisa está muito só num caminho, né? Só num caminho, por exemplo, tudo que alimenta é vermelho. Todos os segmentos vou dar um exemplo de linguiça, todo mundo bota vermelho. Eu preciso me diferenciar disso. Eu fui num casamento uma vez. E o cara disse pra mim assim, pai, eu era padrinho. Xandão, seguinte, só pra ficar uniforme as coisas assim, vamos todo mundo de gravata vermelha. Não, tranquilo, né? Daí, lá em cima no altar, todo mundo de gravata vermelha, terno preto e eu com terno cinza. Mas a gravata era... Aparecia mais que o noivo de preto também. Mas a gravata apareceu mais do que o... Só pra gravata, não disse o resto, né? Boa. E apareceu mais que eu dele, mostrando as fotos aqui, ó. Só aparece tu e a noiva ali, ó. Lá em cima do altar. Mas não foi por querer, entende? Então... Era o que tu tinha no dia. No universo, assim, quando tu olha, tem um ditado japonês que é bem legal, né? Que é o prego mais saliente é o primeiro que toma martelada. Então, no universo onde as coisas são muito parecidas, a diferenciação joga a teu favor. Não necessariamente existe uma regra de psicodinâmica. Então, assim, a tua marca pode ser de uma cor que fuja um pouco dessa regra, mas a comunicação como um todo tem que vender esse conceito. Alimento é vermelho, seriedade é mais pro lado do azul. Tu vende saúde, tu vende serviços mais na área, assim, digamos, de healthcare. Tem o verde e o azul também. Laranja. Laranja é quente. É uma emoção mais puxada para o lado da paixão. Por que foi... até vou contar o conceito de Motoshop. Por que isso aqui? Porque geralmente hoje... Mas tem muita gente que é apaixonada por moto, envolve uma paixão. E o Thiago aqui, hoje não é à toa que ele tem trocentas dreams aí, porque é uma paixão da vida dele. Não é verdade? Então, assim, Motoshop é essa coisa do cinza, que é uma cor neutra, né? É neutra. Ela combina com... E o shop é para dar essa coisa do calor,
né? De transformar em algo, não é só, para tu ver, a gente foge da regra um pouco, no sentido de que, pode ver, mecânica. Tem muitas, tô fazendo um download aqui, falando contigo, fazendo download, na época, como é que foi a criação disso. Porque eu pensei, poxa, como é que a gente podia criar um negócio que ficasse legal, porque eu pensei nas camisas pretas, que seriam os uniformes. Pô, uma marca que se destacasse, branco, azul e tal. Eu pensei, mas o laranja fica legal, chama atenção, e não é um vermelhão, assim, sabe? É uma cor quente, é chique, assim, bonita, né? Que é versátil. E eu até fazendo várias marcas eu já criei que tem laranja. É uma cor que eu gosto. Sim. Porque ela transita bem em vários setores, sabe? Não, ficou legal, eu gostei. Legal. Eu gostei na época. Não aprovei só porque tu era meu irmão, mas eu gostei da marca. Tu não tinha muita opção também na época, né? Não tinha. As opções eram meio limitadas, mas enfim. Foi o mais barato pra mim, eu não paguei nada até hoje. Né? Não, de outras formas, já se acertou de outras formas. Espera o boleto depois, né? Vamos para o Brasa da Noite, então, seu Alexandre. Falei a Brasa da Noite. Você que vai me dizer a Brasa da Noite. Eu quero que tu diga para nossa audiência aí, mande uma mensagem que faça sentido na vida das pessoas. Uhum. A Brasa da Noite está contigo. Olha, já que o assunto hoje foi marketing, comunicação, marcas, né? O conselho que eu daria, assim, sobre a brasa, o que é a brasa da noite hoje, é que, além de mais do que um produto, serviço, como eu disse, ou uma marca, um logotipo e tudo mais, o que está por trás disso tudo é o que vai impulsionar. Ou seja, não adianta a gente querer vender uma marca não só pessoal ou própria, que não tenha significado para nós que vendemos e para o cliente que compra. Então, assim, se tu vai vender eu sempre tem empresas agora que vendem churrasco pronto, né? Qual é o conceito por trás disso? Praticidade, oferecer, digamos assim, um produto que digamos, carne para nós gaúchos assim, é um negócio, é quase que nem respirar, né? A gente adora uma carne. Mas tu vê, muitas vezes eu já percebi que as pessoas que trabalham lá não trocam muito de assadores, não trocam muito do pessoal que prepara, porque eles realmente gostam de fazer aquilo e fazem aquilo não só pelo dinheiro, mas fazem pelo prazer de estar ali e compartilhar muitas vezes. Eu perguntei esses tempos, eu fui em São Leopoldo, na mesma empresa que tem aqui no Novo Hamburgo, tem em São Leopoldo, e eu vi um cara que eu tinha encontrado aqui em Novo Hamburgo, encontrei assando lá em São Leopoldo. Eu falei, não, eu que me mudei e aí eu quis continuar trabalhando na área, porque é muito legal e tal, tem meus amigos, aí tinha uns amigos aqui e tal. Quer dizer, o cara, funcionário da empresa, ele para ver o que é uma cultura, né, de negócio, que ele trocou de cidade, foi para uma outra e tentou continuar na mesma empresa, e óbvio, né, que conseguiu, para poder manter o contato e o relacionamento. Quer dizer, esse conceito de negócio que o cara, que é o dono da empresa, talvez nem tenha se apercebido, digamos, tomou conta do coração, ganhou o coração dos próprios funcionários, né? Então, e é uma empresa de sucesso, porque o conceito por trás, ele não é uma mentira, ele é verdadeiro, entende? A ideia por trás é verdadeira. Então, quer fazer alguma coisa, quer criar uma marca, quer criar um produto, desenvolver e vender, cara, faça algo que tenha sentido para ti, principalmente, e para o teu cliente. A chance de dar certo é muito maior, entendeu? Não faça só por ganhar dinheiro, faça por ter um sentido. Tá beleza? A brasa da noite é isso. Isso aí. Boa. Muito obrigado. Vai deixando seu like, compartilhe esse vídeo. Se você já não é inscrito, se inscreva no canal. E se tem alguém que você queira que esteja nessa mesa junto com a gente para estar compartilhando as histórias e ensinando a gente, ensinando vocês, deixe na descrição do vídeo que nós vamos dar um jeito de chegar nessa pessoa e trazer aqui para o Brasa Motoshop. É isso aí. Xandão, te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado a proposta de vir aí, passar um pouco dos teus conhecimentos. E as portas estão sempre abertas. Comer uma carne junto com vocês. Comer uma carne, né? Compartilhar. Na Brasa Motoshop. É isso aí então, pessoal. Xandão, te agradecer então. E agradecer a todo mundo que esteve aí. Agradecer a presença do Thiago lá, da Érica aí. Ô, Thiago, só um pouquinho. Tu pode falar o apelido de família ou não? Pode. Só para encerrar. Mas eu não esqueci, eu fiquei com isso a noite inteira. É Bídio, o apelido dele é Bídio. Bídio. Bídio? Isso é o nosso pai. Bídio.
Isso graças ao nosso pai. O pai, não sei Nosso pai é o rei dos apelidos, cara. Uns apelidos nada a ver. Neologismo é o talento nato dele, né? O neologismo. Depois o nosso editor ali pode até colocar a fotinho que tá em cima desse apelido ali. Ah, é verdade. Eu queria só deixar um recado aqui para os nossos... Tuas redes sociais, cara. Exatamente. Se quiser conhecer mais a minha empresa, é www.acme, M de Maria, E de escola, AD, A de amor, D de dado.com.br, acmead.com.br. E é um site, lá tem todas as redes sociais. Vai lá e tem meu portfólio, lá nosso portfólio. E eu quero dizer uma coisa, se vocês concordam ou discordam, entra ali nos comentários, dão seus pitaquinhos lá. Depois vou adorar ler os pitaquinhos e responder. Eu vou responder depois. Tá bom. É isso Tá aí. bom, galera? Fechou. É isso aí. Um abraço aí, tudo de bom. Boa noite. Então é isso aí, pessoal. Curta, compartilha e se inscreve no canal que ajuda a gente a manter o canal. O vídeo É se isso aí. perdeu hoje lá. Perdi o vídeo aí, né, cara? Me perdi. Mas é isso aí. Abração, obrigado, valeu. Valeu, galera. Perdeu a linha do raciocínio. Mas também falar do vídeo, né, cara? Tem o complexo. Mas